E por último, não menos importante, a gente vai falar sobre API, sobre integração com API REST, né? Só que antes, antes da gente falar sobre a integração, a gente precisa entender o que é um objeto dentro do JavaScript, tá? Bom, eu vou tentar explicar de uma maneira mais prática o que é um objeto e não vou falar da forma técnica, tá? A forma técnica vocês pesquisem depois. Mas vamos lá, vamos pensar num objeto, beleza? Um objeto, vamos pensar num carro. Então eu vou criar um objeto aqui chamado objeto carro, tá? Como que eu faço para atribuir, para dizer que uma variável ela é do tipo objeto no JavaScript? Ou eu abro e fecho as minhas chaves, não é colchete, tá? Array é colchete, isso é um array. Objeto é abre e fecha chave. Ou então a gente digita new object e abre e fecha parênteses, tá? Mas a maneira mais comum a ser utilizada é dessa forma, tá? E da mesma forma que um array, a gente pode atribuir valores desse objeto já na inicialização dele. Então, um objeto carro, o que ele tem de atributo, né? Então ele tem um atributo chamado cor. Então ele é laranja. Beleza? Ele tem tração. Qual que é a tração dele? Dianteira. O que mais que um carro tem? Um aro. A gente vai colocar aqui aro 15 polegadas. Aro 15. O que mais que cor laranja é tenso, né? Vamos colocar aqui cor prata. O que mais que um carro tem? Vamos pensar aqui. Quantidade de portas. Quantidade portas. Então vou colocar 4, tá? Então temos aqui um objeto carro que ele tem esses atributos. Beleza? Copiando esse carinha aqui lá para o nosso navegador. Então deixa eu abrir aqui no navegador. E vou colar esse cara aqui e dar um Enter. E se eu pegar esse objeto carro, você está vendo que ele traz aqui os atributos. O que são os atributos? São, entre aspas, aí, em modo simples dizer, as variáveis do objeto carro. Então, se eu pegar aqui o objeto carro e apertar ponto e escrever cor, ele vai trazer a cor. Se eu digitar ponto e colocar aro, ele vai trazer o tamanho do aro. Se eu digitar ponto, quantidade de portas, ele vai trazer o valor da quantidade de portas que nós definimos, beleza? E se eu digitar algum atributo que não existe, né, ele vai trazer undefined porque esse atributo não existe. Segunda maneira de se colocar atributos dentro de um objeto, tá? Então, podemos criar o objeto vazio e depois via ponto também, né, o pontinho que a gente estava mostrando para imprimir, a gente pode fazer a atribuição de valores também. Então, por exemplo, objeto carro ponto cor é igual prata. E assim sucessivamente. Ponto tração, ponto aro, ponto quantidade de portas. Então, prata, tração dianteira, aro 15, quantidade de portas 4. Tá? Então, desta forma, a gente consegue fazer a atribuição também. No entanto, que se eu der um console.log no objeto carro, vocês vão ver que vou ter o mesmo resultado. Tá vendo? Então, obtivemos o mesmo resultado. Então, ou eu crio o objeto vazio e eu vou atribuindo os atributos dele, né? Então, cor, tração, aro, quantidade de portas, combustível, etc. Ou a gente já, no momento da criação do objeto, a gente já define os valores. Beleza? Então, vocês entendendo o que é um objeto, né? Agora a gente consegue ir para a requisição Ajax. Eu não vou criar um outro vídeo, vou dar continuidade nesse mesmo, mas o que seria a requisição Ajax? A requisição Ajax, as APIs REST, o que é? Então vamos lá. Por exemplo, né, eu tenho esse site aqui, e esse site aqui ele é uma API REST. Né? Então, você percebe que o que a API retorna é um objeto, como se a gente estivesse falando do objeto carro. Então, por exemplo, aqui, ó, vou digitar um CEP 13.224.620. Notem que ele me retornou um objeto. Então, se eu pegar, dar um Ctrl C nesse cara aqui, ó, e criar uma variável logo embaixo, var objeto CEP, vocês notem que é o mesmo padrão.
né? A diferença é que eu esqueci de colocar as chaves aqui, tá? As aspas aqui, mas isso não interfere, beleza? Então vocês notem que é a mesma coisa, né? Então é o mesmo objeto. Então, o que é uma API REST? É isso que vocês estão vendo. Uma API REST é onde eu passo aqui em cima um endpoint, né? Um ponto de saída, um ponto de entrada. Aliás, um endpoint. E aqui provavelmente vai ter... Todo endpoint, a maioria das vezes, tem um parâmetro. Nesse caso aqui, o parâmetro fica aqui no meio. Então, como eu digitar o CEP aqui no meio, 13.224.620, ele vai me retornar um objeto de CEP, né? Então, notem que está aqui Rua Jatobá, Jardim Alessandra, Várzea Paulista, São Paulo. Então, se eu digitar um outro CEP aqui, vai ser o mesmo padrão. Vai ter o CEP, vai ter o logradouro, vai ter o complemento, vai ter o bairro. O que vai mudar são as informações desse objeto, os atributos desse objeto, né? Então, o objeto de CEP ele tem esses atributos, que é o CEP, logradouro, complemento, e os valores desses atributos. Esses valores mudam, mas o padrão do CEP, do objeto do CEP, não. Então, vamos lá, vou digitar um outro CEP aqui, 13.203.552. Então você pode ver que o objeto é o mesmo, o que muda são os valores dos atributos do objeto. E o que uma requisição AJAX faz? A requisição AJAX ela vai bater nesse link, pegar esse objeto e gravar essa informação desse objeto numa variável, né? Então, ao invés de eu vir aqui, por exemplo, digitar o CEP 13.224.620, aí ao invés de eu vir aqui, copiar esse objeto, e criar aqui uma variável, um objeto chamado CEP e colocar esse valor, a gente vai fazer isso de forma dinâmica, certo? Então, como que a gente vai fazer isso de forma dinâmica? API REST. Existe um comando, na versão mais nova do JavaScript, existe um comando chamado fetch. Nesse comando a gente vai passar um primeiro parâmetro, que é o link. Então, até antes do fetch, eu vou criar uma variável aqui, ó, var CEP. E aqui eu vou colocar o CEP que eu quero consultar. Então vamos lá, CEP 13.224.620. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse endpoint, beleza? E o que muda é só o parâmetro do meio, beleza? Então eu vou concatenar com a minha variável CEP aqui em cima. Então eu vou apagar esse carinha e vou concatenar com CEP, beleza? Então a URL vai ficar https://viacep.com.br/ws/cep/json, beleza? O próximo comando é o .den. Eu não vou focar nesse assunto aqui, tá? Eu só quero que vocês sigam esse padrão para vocês fazerem o consumo de uma API, tá? Então, function response. Não vou explicar o que significa cada um, tá? A gente vai só fazer funcionar e aí depois a gente pensa no que faz, beleza? E aí depois do response vai existir um outro comando, response.json, que é converter o resultado em JSON, em padrão JavaScript. E depois a gente tem os dados, que é o data. O nome também eu coloco aqui o nome que eu bem entender, tá? Então esse comando aqui, se eu der um console.log no data, observem que se eu copiar esse cara, eu tenho que abrir o site pelo ViaCep, tá, gente? Então vocês vão ter que abrir o site viacep.com.br, senão vocês não vão conseguir testar. Aperta o F12 ou então o botão direito em inspecionar, venham na aba console, igual eu ensinei nas aulas passadas, e eu colo aqui. Então, olha lá, ó, dê um Enter. O console log, ele imprimiu aqui, ó, bairro Jardim Alessandra, Rua Jatobá. Se eu voltar aqui e mudar o CEP, ao invés de 13.224.620, colocar 13.203.552, volta aqui no navegador, colo e dá um Enter. Olha lá, ele trouxe outro endereço, tá? Então, e aí como que eu faço para pegar, por exemplo, eu só quero a rua, o logradouro. Então vamos lá, console log, objeto. Então primeiro eu vou imprimir o objeto e console log, eu vou imprimir a rua, e aí eu vou colocar aqui, então, né, rua data ponto, como que é o nome do atributo do CEP, do endereço? Logradouro, e daí ele vai imprimir Rua Elísio Machado Benassi. Então, ponto logradouro. Então, se eu copiar esse cara aqui, voltar aqui para o meu navegador, executar, então, ó, o objeto, ele imprimiu o objeto todo aqui. E a rua, eu pedi para ele imprimir somente a rua, que é o data, né? Eu dei o nome aqui de data, ponto logradouro. Beleza? Eu quero imprimir agora o bairro. Então, vamos lá. Voltamos aqui no código.
bairro. Então, o nome do atributo, vamos procurar aqui, ó, é bairro. Então, data.bairro. Ah, eu quero imprimir também a localidade, a cidade, Jundiaí. Então, cidade. O nome do atributo é localidade, data.localidade. Ao executar esse comando aqui no navegador de novo, olha lá, ele imprimiu o objeto todo, a rua, o bairro e a cidade. Beleza? Então, isso aqui é uma requisição Ajax fazendo uma consulta numa API REST. Beleza? Isso em tempo real. Novamente, se vir mudar o CEP aqui em cima, vou colocar aqui 13.216.260. Tá vendo? Ó, ele trouxe aqui Rua Jerônimo de Albuquerque, Maranhão, Jardim Carlos Gomes, Jundiaí. Beleza? Então isso aí é uma consulta Ajax em cima de uma API REST. Beleza? Falou!